Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Que você tenha muita saúde, muita força, visão. Que a palavra entre de forma revelada. Que você conheça a Deus, não apenas sobre Deus. Muitos conhecem tudo e sabem tudo sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Busque isso na sua vida. Nós estamos nesta fé, nos 52 dias, buscando, com orações e jejuns. Isso é um portal maravilhoso que todos os anos é aberto. Quem entra, vive isso. Restaurações, restituições, reconstruções. E Deus, como sempre, Ele não falha. Ele tem se manifestado e a nossa fé tem sido muito, muito edificada. Com certeza, eu estou muito edificada com tudo que Deus tem feito e eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Persevere. Deus continua o mesmo e Ele vai agir na sua vida grandemente. Pode ter certeza disso. Creia nele. Tudo que tem que fazer é crer. Manifeste a fé, creia. Creia e dê os passos de fé. Hoje, às 7 da manhã em São Paulo, na reunião para a troca de coração, o clamor dos 52 dias. Depois, às 9, 15, 19 e 30, amanhã, terei a alegria de estar na Celso Garcia, às 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o quarto jejum dos 52 dias. E tenho certeza que Deus vai se revelar, se manifestar, definir coisas como Ele tem feito. São 7 horas que nós damos a Deus, nós paramos para nos dedicarmos ao jejum e à oração. São algumas horas de separação. E Deus age grandemente. Sempre vivemos muitas vitórias, muitas bênçãos. A maior delas é buscar a Deus. A maior delas. A maior bênção é essa. É uma pessoa parar para se dedicar ao jejum e à oração, e a oração para priorizar a Deus, buscar a Deus. Essa é a maior bênção. Porque daí as demais vêm. Tudo que precisa. Porque tudo deriva de uma vida espiritual saudável. Tudo. Você priorizou a Deus, pode ter certeza que você vai ter uma vida saudável em todas as áreas. Corpo, família, financeiro, Deus vai te honrar. Então, às 15 horas em todos os nossos templos, nós vamos dar início, abrir o jejum, o quarto dos 52 dias. Você vê, já é o quarto. Daqui a pouco vamos estar encerrando. E quem entrou por esse portal, com certeza, já está diferente e vai sair completamente diferente. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem feito porque Ele é o mesmo. Eu, Senhor, não mudo. Deus não mudou. Não é porque estamos no século XXI que o Senhor mudou. Ele é o mesmo. Ele não mudou. É o mesmo Deus forte, poderoso, temível, imutável, presente, onipotente, onipresente, onisciente. O mesmo Deus. Ele continua agindo hoje, curando, libertando, transformando, tanto quanto no passado. As pessoas mudaram. Muitos não creem no Senhor da mesma forma, mas Ele é o mesmo. A fé pode ter mudado na vida de muitos, mas Ele continua o mesmo. E se você se aproxima dEle e crê nele, você vê milagres. Isso é muito forte. Permaneça no propósito, busque o Senhor. E Ele terá prazer em te abençoar. Prazer. Olha o que diz aqui. Josué 1:3. Comprometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Isso é fé.
Eu piso e possuo. O Senhor não disse que eles iam ter que rastejar. O Senhor disse que eles tinham que andar, caminhar. Você caminha. Caminha por fé. Vai dando passos de fé. E vai possuindo aquilo que ele prometeu. Você vai pisando por fé, crendo no que foi dito a você. Foi o que Abraão fez. Deus liberou para ele 7 promessas, ele creu. E saiu. E seguiu o caminho. Ele foi caminhando. E à medida que ele foi caminhando, ele foi sendo abençoado. É isso que nós temos que fazer, caminhar. Caminhar, praticando uma fé viva, não religiosa, não emocional. Porque o que eu vejo é que ou a pessoa, ela é religiosa, uma legalista, julgadora, crítica. Entendeu? Dura. Porque a vida dela é apontar o dedo para os outros. Ninguém está certo, nada está certo. Ela sempre tem uma opinião. Ela é a dona da verdade. Ou ela é emocional. Ela vive à base do que sente, do que pensa, do que alguém disse. Ela se abate. Emocional. Tudo enxerga de forma emocional. Você não vence dessa maneira. É uma fé viva. Abraão praticou uma fé viva e agressiva, muito agressiva, por sinal. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Uma fé viva em ação, viva. E a fé não é viva se eu não sou capaz de perseverar. Eu não sou capaz. Porque as situações estão acontecendo. Eu cedo para os meus sentidos. Eu não sou capaz de ousar. Eu não tenho coragem de crer e agir a minha fé. Não. A fé é viva quando eu tenho coragem de crer, de perseverar, de agir a minha fé, de esperar, de fazer aquilo que Abraão fez. Saiu para um lugar que ele nem sabia, eu não sabia para onde estava indo, andou, armou tendas e desmontou, montou e desmontou, e foi, e esperou, e continuou caminhando. E foi vivendo. E nessa caminhada, Deus foi abençoando. Deus foi prosperando. Ele foi se tornando um homem honrado, de prestígio. Foi se tornando um homem rico. E por onde ele passava, você vê as pessoas querendo estar bem com ele. Você vê ele enfrentando com os seus servos. Ele chegou a ter 318 servos na casa dele. Ele enfrentou reis, 4 reis com seus exércitos. Ele foi resgatar o sobrinho dele e todos que tinham sido levados juntos com as propriedades, com os bens. E ele enfrentou com os seus servos. Por quê? Eram muitos servos, mas ele enfrentou 4 reis com seus exércitos. E venceu, e resgatou. Sabe? Recuperou o parente e os bens e tudo. Você vê Deus honrando os passos
Jesus de fé desse homem. Por quê? Porque ele era perfeito? Não. Não. Porque ele creu. Ele creu. Ele creu. Fé. Fé é crer naquilo que você não está vendo, naquilo que é impossível, naquilo que é está totalmente distante, naquilo que é inatingível, mas você crê. Por quê? Porque Deus falou. Mas talvez é o que eu vejo acontecer. A pessoa crê em tudo que o médico disse, em tudo que o advogado disse, que o especialista disse, que os noticiários estão noticiando notícias ruins e os economistas falando sobre a economia ruim e vai piorar, e aquilo vai piorar, isso aqui vai piorar, e você fica lá, jogando esse veneno, colocando esse veneno para dentro, contaminando sua mente, contaminando seu espírito e abalando a sua fé, provavelmente. É por isso que tantas pessoas têm estado tão deprimidas. Quando você está deprimido, desanimado, quando as suas emoções estão confusas e perturbadas, é um sinal que você pensa errado. E se você pensa errado, é porque você, com certeza, crê errado. Emoções confusas, pessoas que estão com as emoções abaladas, que estão deprimidas, desanimadas, caídas, isso é um indicativo que elas pensam errado. E indica, então, se ela pensa errado é porque ela crê errado. E muita gente tem crido errado. Não crê certo. Por isso pensa errado e tem um monte de sentimentos e emoções confusas, um desânimo, uma tristeza, uma falta de paz, porque crê errado. Não crê que pode. A palavra está sendo pregada, mas a pessoa não deixa entrar. Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia que você pode. Creia que o Senhor levou sobre ele todas as enfermidades, então você não tem que aceitar essa doença. Você precisa crer que ele empobreceu para você enriquecer. Você não tem que aceitar a miséria. Que ele se fez maldito para você ser bendito. Você não tem que aceitar maldições, histórias sendo repetidas na sua vida. Ei! A Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para que fôssemos chamados justiça de Deus. Você não vai se livrar de um pecado se concentrando nele, mas dizendo dia e noite, o Senhor se fez pecado para que eu fosse chamado justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. E o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Porque muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu não consigo me libertar disso. Você consegue. Crendo que você consegue. Focalizando o alvo certo. Se envolvendo com as coisas certas. Você tem que parar de se concentrar nisso. E se concentrar agora em Deus, na palavra de Deus. O Senhor se fez pecado para que eu fosse chamado justiça de Deus. Ele se fez pecado. Ele levou todo o pecado sobre ele. Ele me fez livre. Esse mal não tem mais poder sobre mim. Eu estou livre. Você tem que receber o amor de Cristo na sua vida. E ver o quanto você entender, crer por intermédio do que está escrito. Que o Senhor te ama. Ele ama você. Deus ama você. Jesus não foi à cruz para você viver uma vida miserável, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque talvez é assim que você tem vivido. Você precisa crer
no que está escrito. Crer. Crer é caminhando. Abraão caminhou. E à medida que ele foi caminhando, ele foi sendo abençoado. Você vê a vida dele sendo abençoada, e sendo abençoada, e sendo abençoada, e foi caminhando. A palavra nos ensina isso. Caminhe. Vá vivendo a sua vida com fé, crendo que o Senhor é o mesmo, crendo que você não tem que aceitar a doença, não tem que aceitar a miséria, não tem que aceitar a vergonha, não tem que aceitar uma vida humilhante, não tem que viver, você não tem que viver rastejando. Isso não é bíblico. Agora, olha o que diz aqui, em Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai. Frutificai. Depois, multiplicai-vos. E enchei a terra. E sujeitai-a. E dominai. A primeira coisa que Deus falou foi frutifiquem. O que Jesus falou? Vocês os conhecerão por seus frutos. E sereis conhecidos por seus frutos. Não por seus dons, por seus talentos, por sua capacidade, por isso e aquilo, por seus frutos. O que nós temos que fazer primeiro? Frutificar. Todo mundo quer já o quê? Expandir. Eu quero conquistar isso, aquilo outro. Você primeiro frutifica. Primeiro você frutifica, depois você consegue expandir. É frutificando onde você está. É crendo que com pouco que você tem, você pode fazer coisas grandes. Deus pode dar vitórias com poucos ou com muitos. Aí vamos lembrar de Gideão com os 300? Com tão pouco. O Senhor foi falando para ele o quê? Tem gente demais. Tinha 32 mil. Já não era muito, perto da grandeza do inimigo. Aí 22 mil foram embora. Sobraram 10. O Senhor disse, ainda tem gente demais. Reduziu para 300. Deus usa. E Ele gosta de trabalhar com o que é pequeno, considerado algo desprezível, insignificante. Deus pega essas coisas e transforma. Deus usa. Então você precisa crer que Deus, o Deus que pegou o pequeno Davi e foi com ele, e ele derrotou o grande, o poderoso, a poderosa arma dos filisteus, que era o Golias. O Gideão, com 300, venceu um exército gigantesco. Ei, esse Deus continua agindo. Ele não mudou. Ele continua agindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer e frutificar onde eu estou. Eu tenho que dar meus passos de fé, caminhando e frutificando. E é dessa maneira, caminhando e frutificando, que eu vou multiplicando. Que eu vou enchendo a terra. Que eu vou sujeitando coisas vão se sujeitando a mim. E eu não, você não. Não somos nós que vamos nos sujeitar. Mas as coisas vão se sujeitando a nós. E dominai. Mas o que acontece com muita gente? Ele já chega querendo multiplicar e dominar. E que tudo se sujeite a mim. Não, primeiro você frutifica. Primeiro você constrói uma vida através da fé. Credibilidade. Consistência. Continuismo. Estabilidade. E você vai frutificando porque você crê.
Com pouco você vai fazendo muito. E vai caminhando. E à medida que você caminha, Deus vai te abençoando e frutificando. Frutifica onde está. Frutifique. Tenha a cabeça sempre no lugar certo. Primeiro você frutifica, depois você expande. Primeiro você frutifica, depois você multiplica. Entendeu? Depois você enche a terra. Você não vê as multinacionais que foram dominando o mundo? Hã? Mas começaram em algum lugar. Em algum lugar. E frutificaram ali. Depois foi se multiplicando. Depois foi enchendo a terra. Depois, aqui ó, e sujeitai-a. Depois, as coisas foram se rendendo a elas. O mundo foi se rendendo a elas. E dominai. Aí dominaram. O que a Bíblia diz? Que Abraão foi feito herdeiro do mundo. E o que a Bíblia diz? Que se nós cremos em Cristo, somos de Cristo, somos o quê? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão nos pertencem. Se eu crer nisso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Abraão fez. Crer, sair, caminhar, frutificar. E à medida que eu caminho e frutifico, as coisas vão sendo multiplicadas. E as coisas vão acontecendo até chegar num ponto de dominar. Que é o que nós vemos que aconteceu com Abraão. Não, nada aconteceu da noite para o dia. Foi um processo. Como diz a Bíblia, pouco a pouco. Que é o que está escrito. Primeiro você possui tudo pela fé. Tudo você possui. Mas na prática, Deus vai te dando pouco a pouco. E tem que ser dessa maneira. Porque muitas pessoas, as bênçãos, não foram bênçãos. Não as ajudaram. Entendeu? Quantas vezes eu vi a bênção não ajudar pessoas? Porque a bênção as afastou de Deus. Quantas que depois que foram muito abençoados se afastaram de Deus? Você já deve ter visto aí pesquisas, estatísticas de pessoas que pesquisaram mesmo o assunto, e eu já li sobre isso, que essas pessoas que ganham milhões de uma vez só, um prêmio muito grande, na loteria, eu não sei onde, normalmente terminam, às vezes até bem piores do que antes de receberem um prêmio. Aquilo destrói com a vida delas. Elas não sabem lidar. Porque veio tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E é por isso que o Senhor faz pouco a pouco. À medida que você vai caminhando por fé, você vai possuindo a terra. E você vai frutificando. E então você vai multiplicando. E então você chega num ponto de dominar. Mas primeiro você frutifica. Guarda isso. Primeiro frutifica, depois expande. E caminhando pela fé. Cada passo que eu dou, eu possuo. Eu possuo tudo. Pela fé eu possuo tudo. E na prática Deus vai me dando, pouco a pouco, pouco a pouco. Creia. Ande por fé. Tira o seu olhar do lugar errado e coloca dessa forma. Creia em tudo que foi prometido. Dê passos de fé. Frutifique onde você está. Frutifique no lugar em que está, com aquilo que tem. E frutificando,
as coisas vão sendo multiplicadas e vão crescendo e vão enchendo a terra e você chega ao ponto de dominar. Creia nisso. Viva pela fé. Creia, mas faça da maneira certa, de fé em fé. Um passo de fé hoje, mais um passo de fé amanhã, todo dia que Deus te der. Vai dando passos de fé, frutificando todos os dias. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, passa do teu sangue sobre ela, queima do alto da cabeça a planta dos pés. E eu peço agora que essa incredulidade, essa força demoníaca que tem cegado a mente dela, essa força diabólica que tem roubado vitórias dela através dessa incredulidade, eu repreendo agora em nome de Jesus e ordeno que isso saia da vida dela, que essa dúvida, essa incredulidade, essa covardia, esses sentimentos miseráveis, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que ela seja livre de toda cegueira, de toda incredulidade, de toda dúvida, de todo medo, em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue, que ela seja revestida de poder, que ela adquira visão, que a palavra entre de forma revelada, que ela veja tudo que ela não estava vendo, que ela receba a força para dar os passos certos, que ela decida crer e caminhar pela fé. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância e prosperidade para cada um desses fiéis. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque eu sei que esse passo de fé vai mudar a vida dessa pessoa, onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo renovadas e abençoadas, que a tua presença seja real na vida de cada um. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar amanhã às 15 horas, abrindo o quarto jejum dos 52 dias. Esteja entre nós, não quebre o propósito, permaneça firme, busque a Deus com toda a força. Em nome de Jesus. E lembre-se, dê passos de fé, caminhe por fé, frutifique. E então, Deus vai te levar a um grande crescimento. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e à sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cléo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br.